E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Que coisa, hein? Que coisa. Como é que é o tal desse futebol, né? Como é que ele nos proporciona tantas emoções, né? Tem aquela coisa, né? Tem aquela coisa do torcedor, poxa, de novo, né? Poxa, vai ser difícil mesmo. Poxa, precisa ser tão sofrido mesmo. Mas a verdade é que quando a sua equipe de coração se classifica da forma como o Vasco da Gama se classificou, eu vejo assim, podia ser mais tranquilo? Podia, mas são partidas como esta, são partidas como estas que entram no imaginário do torcedor, que entram no folclore da torcida, que unem ainda mais as pessoas, que convertem talvez alguns torcedores, mirins, né, novos torcedores, que ganham a simpatia de torcedores já adultos, já formados, que torcem para outras equipes. Então eu acho que é sempre. Para quem. Volto a repetir assim, para quem é torcedor é muito difícil, né? Você fala, pô, de novo, precisa ser assim, cara. Precisa fazer o torcedor sofrer tanto. Mas quando se classifica, quando vem aquele frenesi de classificação, aquela festa, eu tenho certeza que muito torcedor nem dormiu, passou a noite comemorando entre amigos, entre desconhecidos, fazendo novos amigos. Eu acho que são partidas como essas que mudam muita coisa no coração do torcedor, na forma do torcedor torcer, na forma do torcedor se conectar com a sua equipe. São partidas como essas. Precisava ser difícil? Não, não precisava ser difícil. Precisava ser sofrido? Não precisava ser sofrido. Teve torcedor que, eu acho que até para evitar uma frustração maior, acabou indo embora antes do jogo acabar e não viu a classificação. Eu vou colocar o termo a classificação épica, mas não foi épica, né? Foi uma lambança do Vasco, todos os méritos aqui, a equipe do Água Santa, uma baita equipe, né? É uma surpresa do nosso futebol paulista. Mas enfim, a gente vai falar de tudo um pouco e não tem como deixar de não falar do Vasco da Gama, da classificação do Vasco, né? Que sai na frente, parecia que ser uma partida tranquila. E aí o Água Santa vira o jogo. E aí o Vasco empata o jogo. E aí o jogo vai para as penalidades. E o Vasco se classifica nas penalidades, né? Então, assim, a gente sempre tenta começar com uma reflexão. O futebol ele tem dessas coisas. Muita gente vai criticar, eu acho que tem que criticar, tem coisas a melhorar, tem coisas a melhorar. Mas hoje, para mim, não vai ser um dia de crítica. Para mim, acho que hoje vai ser um dia para destacar os feitos, porque são episódios como esse que mudam muita coisa, né? Que mudam como o torcedor olha para sua equipe, a idolatria que o torcedor tem com a sua equipe, o ser cri-cri, o ser corneteiro, isso não vai mudar. Isso não vai mudar, mas vai mudar a relação de amor e ódio, talvez, que muitos tenham com o Vasco, né? Passando por alguns anos recentes muito difíceis, até o próprio ano passado, já como SAF, cobrando reforços, momentos complicados, lutando contra o rebaixamento, e uma nova temporada onde o torcedor tenta renovar os seus ânimos, tenta renovar a confiança, e acontecem coisas como essas, né? Então, assim, muitos problemas? Obviamente que tem muitos problemas, né? Isso não é inegável. Agora, a gente viu momentos de bom futebol, como a gente tem visto no Campeonato Carioca? Sim, a gente viu isso sim também. A gente viu momentos muito complicados e que assentem muitos sinais de alerta. Mas isso eu vou deixar para os especialistas. E aqui a gente vai jogar ao lado do torcedor. É um dia de comemorar, é um dia de celebrar. Né? Aqui a maioria das notícias a gente vai passar pelo site do GE, tem matéria do Globo também, tá? Não vou passar por essa notícia aqui, é apenas uma análise por Tébaro Schmidt, do que foi a partida. Não foi uma partida fácil, tá, gente? Vamos lá, vamos com o Emiliano Dias, ver o primeiro tempo, que mais uma vez por Tébaro Schmidt, tá? Ver melhor o primeiro tempo, desde que chegou o Vasco, mas critica o segundo, não gostei de nada, né? Foram momentos tenebrosos do segundo tempo do Vasco, tá? Mas aqui, vamos pegar algumas aspas. Não gostamos de ganhar assim. Eu acho que ninguém gosta. Eu acho que ninguém gosta, porque não precisa ser complicado como foi, né? Não precisa ser difícil como foi. O Água Santa é uma equipe enjoada, tá? Quando a gente viu o Água Santa, para quem não conhece o Água Santa, é uma equipe aqui de Diadema, em São Paulo, né? É um bairro, não é da capital paulista, mas é um bairro próximo à capital paulista, né? E o Água Santa, o ano passado, surpreendeu
aqui em São Paulo, pelo menos, né? E parte do Brasil, talvez, para quem acompanha o futebol paulista, ao chegar à final do Campeonato Paulista e disputar a final contra o Palmeiras, vencendo, inclusive, o primeiro jogo contra o Palmeiras. E vencendo bem. Não é que o Água Santa venceu ao acaso aquele primeiro jogo da final contra o Palmeiras. O Água Santa venceu bem. O Água Santa venceu, cara, assim, colocou o Palmeiras numa situação de. O Abel até falou após o jogo. Que assim, poxa, se a gente não vence esse título, é uma vergonha para a instituição. Não com demérito ao Água Santa, mas da onde veio, né? Alguns anos, pouquíssimos anos atrás, o Água Santa era um time de futebol de várzea, né? E uma ascensão meteórica. O ano passado, a gente até para pensar, fala, será que isso vai continuar? A gente vê muito isso às vezes, né? Uma equipe que vai longe no Campeonato Paulista e a gente fica naquela expectativa, pô, será que vai dar? Será que vai virar? Será que vai mudar alguma coisa? E o Água Santa foi a mesma coisa. Muita gente menosprezou, cara, foi um ano espetacular, mas não vai se repetir. E eles vêm mostrando mais uma vez. Então, apesar da eliminação, é uma equipe que está se mostrando, né? Tá se mostrando, dando a cara a tapa, tá? Cheguei para mostrar que vim, né? E mais uma temporada bacana da equipe do Água Santa, tá? Mais uma pela essa campanha na Copa do Brasil, bateu de frente com um gigante do futebol nacional, uma equipe talvez ainda esteja uma certa bagunça, talvez sim, mas com investimento altíssimo no seu elenco, né? Não há nível de comparação se a gente for olhar, se a gente for parar para pensar, né? Então, o Vasco chegou a abrir 2-0 e aí tomou uma virada espetacular, né? Uma equipe que resiliente, que não desistiu. Fizemos nossos melhores 45 minutos desde que chegamos ao Vasco. No segundo tempo, entramos num jogo que não tínhamos que entrar, de contragolpes. No segundo tempo, não gostei nada. Temos que seguir melhorando, continuar com o primeiro tempo e melhorar. Manter a intensidade do primeiro tempo é difícil. É muito difícil. Você tem que saber fazer a gestão do grupo, do fôlego. E assim, e também tem a questão da pressão, né? Pô, o Água Santa vai até a casa do Vasco, tem o torcedor adversário, intimidação, hostilidade. E em dado momento, o Água Santa tentou jogar pro jogo psicológico, né? Aquele momento das brigas e tudo. Eu acho que é aí que o Água Santa se perdeu na partida. Acho que eles não tinham que ter entrado nessa brincadeira, nesse jogo mental, tá? Eles obviamente, assim, a gente entende que existem formas e formas de jogar. Eu sempre falo aqui, o Abel Ferreira, ele joga muito, treinador do Palmeiras, joga muito nesse lado psicológico, pressionando a arbitragem. A gente viu o pós-jogo como foi, né? Dirigentes, jogadores são paulinos irados com a postura de como o Abel se comporta à beira do campo, o que eu acho absolutamente normal, né? Ele tenta jogar no jogo mental. E o Água Santa eu acho que tentou partir por esse caminho, só que comprometeu na disputa de penalidades, eu acho que pesou. Essa confiança que era necessária acabou sabotando. Eles se sabotaram, né? Foi meio que o Cuca naquela final da Libertadores, né? Entre o Santos, Palmeiras e o Santos no Maracanã, ainda em ano de pandemia, que o Cuca causa aquela confusão, toma o cartão vermelho, vai para arquibancada com a galera e logo na sequência o Palmeiras faz o gol da vitória e do título, né? Então acho que ali comprometeu. Existem brigas que você tem que comprar. Entendo a boa intenção, o momento de tentar, sabe, dar aquela balançada, jogar para o aspecto psicológico, mas muitas vezes isso compromete. Eu acho que o Água Santa fez uma aposta muito alta de uma equipe que não é cascuda, não tem jogadores com assim, grande gabarito, que a gente faça olhar e falar, cara, esse cara vai chamar responsabilidade, né? Então acho que faltou essa peça. Eles tentaram apostar no desconhecido e o Vasco fez valer a sua experiência. Tem jogadores muito experientes jogando ao lado do seu torcedor. Fez valer, tá? Fez valer essa vantagem, tá? Piton celebra a noite de herói, né? Mantivemos a cabeça no lugar. Acho que isso é o mais importante. O Vasco, quando começa o tumulto, as equipes vão para o enfrentamento. O Vasco vai para cima também, né? Os jogadores, os atletas ali, os profissionais do banco de reserva, todo mundo vai para o enfrentamento, né? Naquela confusão, que eu nem vou dar muito destaque, eu só digo isso que assim, isso comprometeu o Água Santa na disputa das penalidades e o Vasco cresceu com isso, né? Isso deu uma confiança, deu uma injeção de ânimo emocional que era o que a equipe precisava, não errou uma penalidade, né? Então, mantiveram a cabeça no lugar, isso eu acho que é fundamental, né? Mostra passando por momentos difíceis já no início dessa temporada e mostrando que dá para se praticar um bom futebol dentro de campo e no aspecto psicológico, que talvez seja
o maior ponto de interrogação que você fica, pô, será que os caras vão aguentar a pressão? Eles mantiveram a frieza e souberam conduzir essa classificação com uma certa tranquilidade nas penalidades, apesar da partida ter se tornado difícil. Matéria do Globo, aqui sobre o Payet, né? Ele entrevista ao L'Equipe, jornal de Paris, revista, jornal de Paris, não sei, jornal, né? Sem o Vasco, eu estaria morrendo lentamente, né? É impressionante. A gente, alguns podcasts atrás, elogiou o Payet, a forma física do Payet, né? O Payet tá fininho dentro de campo e tá correndo como um garoto, fazendo jogadas espetaculares, inclusive o gol do empate sai dos pés dele. E ele vestiu a camisa do Vasco mesmo, não é modo de dizer, né? Vestir a camisa, ele vai vestir para entregar, mas vestiu mesmo, né? Sim, de assumir esse protagonismo, que era o que o torcedor estava esperando há muito tempo, né? Desde o ano passado, desde que ele chegou, desde que foi receber o atleta no aeroporto, né? Então é muito bacana ver essa relação do jogador com a equipe, com o torcedor, porque você vê que é um jogador que, assim, eu cheguei a comentar, né, do próprio Rames Rodrigues, por exemplo. Ele chegou com pompas, né? Chegou falando português. Eu elogiei muito isso do Rames Rodrigues. Falei, cara, essa coisa de você falar o português na chegada, isso é muito grande, cara. Isso é muito grande, porque mostra que você, cara, eu quero ser entendido pelo meu torcedor. Eu quero ser entendido pelo brasileiro, não só pelo São Paulino, mas pelo brasileiro, né? Eu falei, isso é muito grande. E eu achei ali que fala, o Rames Rodrigues está chegando para jogar a bola. Ele vai amassar a bola, no sentido bom, obviamente. Ele vai amassar a bola. E a verdade é que não, né? Você vê partidas apáticas, entre o jogo, sai jogo, às vezes muito apagado. Você não sente essa gana do Rames Rodrigues como a gente começa a ver no Payet. A forma como ele vem chamando cada vez mais e vem personificando, né, a Cruz de Malta nele, né? Então, muito legal essa relação. Léo Jardim pediu para jogar após o nascimento da filha e defendeu o pênalti, né? Foi um dos heróis da classificação do Vasco. A gente fala herói, talvez muitos torcedores rivais falam, cara, tá falando de herói, mas os caras praticamente entregaram uma classificação. Sim, isso é verdade, eu tô falando aqui, mas eu vou me prender às coisas boas hoje, tá? Vou me prender às coisas boas. Um dos dias mais felizes da minha vida, né? Nascimento da Alice, filha dele, e sem dúvida, né? Nasceu a filha e logo depois ele se classifica com o Vasco, né? Então, e uma classificação suada, né? Uma classificação sofrida, com componentes tensos. É até difícil de falar. Fico muito feliz. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida, tá? Bom, vamos embora. É isso aí, gente. Sobre Vasco é isso aí. A gente deixa o nosso tentar agilizar o podcast, porque hoje é sexta-feira, né? E a gente tem que dar um descanso para todo mundo, um descanso pro ouvido para todo mundo, tá? Então aqui finalizo a conta para um Vasco. Deixar mais uma vez os nossos parabéns à equipe vascaína, porque não precisava ser assim. Não precisava mesmo. Mas da forma como foi, com o sofrimento que foi, né, com os componentes emocionais que entraram na conta, são aquelas partidas que de repente tem uma criança assistindo o jogo aleatoriamente, né? Tá assistindo o jogo, o pai liga ali, o pai torce para outra equipe, liga o jogo ali, deixa rodando, vamos ver, né? Vamos ver a classificação do Vasco, vamos ver a classe. Aqui não tô torcendo para ninguém, às vezes simpatiza com o Vasco, às vezes torce contra o Vasco. E naquele momento a criança olha, vê aquela explosão de emoções, porque a criança é muito pura, tem o coração muito puro, ela vê aquela alegria genuína e de repente começa a simpatizar com o Vasco da Gama. Então são coisas como essas, porque a criança não vai olhar e não vai entender que o Vasco estava na frente, tomou uma virada, empatou, quase jogou a classificação fora. O torcedor apaixonado fica maluco, mas uma criança olha e fala, cara, que coisa espetacular isso. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, né? E começa a simpatizar com o Vasco, passam-se alguns anos, começa a acompanhar de perto o futebol, e aí decide que vai torcer pro Vasco. Então, são coisas como essas. São partidas como essas que mudam muita coisa, na minha opinião, tá? Bom, vamos sair de notícias muito felizes, vamos para uma polêmica aqui, tá? Mais uma matéria do Globo. O John Textor, né, o dono da SAF do Botafogo, falou que tem os juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas, hein? Sem apresentar provas, empresário diz haver manipulações nas partidas de futebol no país. Artigo por João Pedro Fragoso, tá? Então fica o convite para você acompanhar. É uma
assim, uma afirmação, não sei se dá para dizer que é uma denúncia pesada, hein? Pesada. Ele falar que tem áudios de árbitros que falam isso, não sei, né? Talvez alguma comissão chame eventualmente no futuro próximo, chame o John Textor para dar satisfações, para dar explicações em relação a isso, tá? O americano disse que possui gravações que mostrariam árbitros reclamando do não pagamento de propinas que haviam sido acordadas e prometeu que nos próximos 30 dias os torcedores saberão o que realmente aconteceu no campeonato, hein? Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes da Corte Esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, né? Então aqui é complicado, né? É complicado. Ele meio que joga pro torcedor. Tá jogando pro torcedor. Né? Assim, não, a nossa parte aconteceu, fomos prejudicados, porque ele fala que não vai divulgar isso, né? O juiz da corte não assim, talvez ele não divulgue isso na imprensa, talvez isso seja divulgado dentro de um processo, talvez, a gente não sabe, tá? Ele afirma que tem, joga para o torcedor, né? É uma coisa que eu não gosto muito de dirigentes que fazem isso. Mostra o trabalho bem feito dentro de campo. E dentro de campo, o Botafogo não fez um trabalho bem feito. Foi uma gestão, em termos de profissionalismo, na minha opinião, foi amadora. Foi amadora após a saída do próprio Cláudio Caçapa, né? Que ficou lá temporariamente, veio o Bruno Lage, né? Depois não deu certo, entrou o Lúcio Flávio, né? Ali foram uma série de erros, na minha opinião, e onde faltou a tal da gestão profissional. E aí é muito fácil jogar para o torcedor, fazer afirmações ao vento e não vou divulgar isso, é irresponsável. Tudo bem. Bem, agora assim, se ele quer provar o seu ponto, se ele quer provar que existe corrupção, ele precisa provar de alguma forma. Seja abrindo um processo, né, na justiça desportiva ou na justiça comum, onde ele vai apresentar essas provas, falar que existe, falar, a gente não quer ressarcimento, o que a gente quer é um futebol melhor, né? Óbvio que tem que pedir um ressarcimento, né? Se ele vai abrir um processo, ele vai dizer, fomos lesados, tenho aqui as provas, mas não sei se ele tem áudios dos jogos do Botafogo. Então, assim, de repente ele tem áudios de árbitros, de fato. Aqui é só uma divagação. Às vezes ele tem, mas é áudio de jogos que o Botafogo não participou. E aí? O Botafogo foi prejudicado de fato? É muito fácil falar que tem corrupção. Pode até ter. Mas o Botafogo foi prejudicado por essa corrupção? Aí são outros 500, né? Por isso que eu falo assim, temos áudios, legal. Ele precisa jogar pro torcedor, né? Eu não acho legal. Acho que acho que a administração dele faltou com profissionalismo e seria mais interessante, seria mais elegante, pelo menos da parte dele, assumir que, pô, erramos, faltou profissionalismo ali e esse ano a gente vai corrigir a rota. Eu acho que seria muito mais elegante e seria mais promissor até para o próprio Botafogo, de uma expectativa de um futuro talvez mais melhor, com promessa, com possibilidade de títulos reais. Tinha possibilidade de títulos reais no ano passado, mas enfim, é que eu falei, uma série de erros, tá? Bom, vamos embora, vamos seguir aqui. Messi sofre entrada brutal e quase tem a perna quebrada na Conca Champions, hein? Impressionante, né? A gente fala ali que a entrada é muito forte, que a entrada é muito dura e a gente fala assim, pô, futebol americano, tal. Aqui é Conca Champions no caso, né? Mas assim, pô, futebol norte-americano, foi partida no empate contra o Nashville, né? Futebol americano lá, tal. O pessoal pega mais leve, que não sei o quê, pro Messi é bom, né? Calendário é mais favorável. Não é bem assim não, hein? Tem muito perna de pau, e aqui eu falei, talvez o pessoal seja mais tranquilinho e tal, nessa de chegar duro, tomar cuidado na chegada, mas tem tanto perna de pau que um vai cometer um erro, né?
que com todo respeito eu não conheço esse atleta, eu não sei se ele é ruim, tá? Mas tem essas coisas. Você vai falar assim, pô, o pessoal ali é mais tranquilo, pega leve e tal, mas às vezes o cara é mais perna de pau, um erro vai acontecer, tá? Bom, vamos deixar uma moral aqui para Marie Louise, né? Marie Louise, auxiliar técnica do União Berlim. E ela. A mulher, né? Mulher. Ela. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. A alemã Marie-Louise Eta se tornou a primeira mulher a assumir, ainda que interinamente, as funções de treinadora em um time masculino de elite do futebol, na elite do futebol alemão, né? Então aqui a gente deixa uma moral, não é um cargo que está fechado apenas aos treinadores, dos treinadores homens, né? Se aqui a gente pode dizer assim. Então tá aberto para todo mundo. Eu acho que depende de cada equipe, né? Depende de cada gestão, de entender a qualidade técnica de um profissional. E eu acho que a gente abre um espaço importante aqui para Marie-Louise, porque eu acho que eu falo, é alemã, né? Eu não sei nem, eu tô falando uma pronúncia francesa, né? Mas é alemã, não sei como é que é a pronúncia correta no alemão. Mas, pô, a gente deixa o espaço aberto porque, por exemplo, na NBA, por exemplo, a gente já viu, né? Eu nem sei se ela é do treinadora do. Pô, agora me falhou a memória. Eu também nem sei se ela tá na Liga Americana, né? Eu nem sei se ela ainda tá na Liga Americana, mas a gente já vê, né? Em outros esportes de elite, né? Com público gigantesco, onde se movimenta muita grana. A gente já viu treinadoras, mulheres, né? Então acho que a gente traz aqui essa informação porque é sempre interessante, né? É sempre interessante mostrar como o profissionalismo, a gestão profissional, ela não olha, né? Se é homem, se é mulher, enfim, qualquer que seja o gênero do personagem do profissional. Eu acho que tem que olhar para as credenciais, tem qualidade, de repente foi formada pelo clube, vai trabalhar, né? Mostrou competência, profissional é, 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 sem igual, né? E entra lá. Então, assim, mesmo que interinamente, bacana, cara. Bacana. Eu acho que, assim, é uma porta importante que pode ser aberta e que, assim, a gente vê o futebol feminino ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais, girando cada vez mais é, 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 grana, se é que a gente pode dizer assim, né? É um esporte que está movimentando cada vez mais. Esporte o futebol, né, como um todo, mas assim, do feminino, está movimentando cada vez mais. E a gente torce para que isso aumente. A gente sempre fala aqui, pô, não falamos muito do futebol feminino. Faço meia culpa. Mas a gente acaba na correria do dia a dia, tentando gravar podcasts curtos, a gente acaba não falando. Mas aqui faço meia culpa. E sempre que a gente tem a oportunidade, a gente traz o espaço aqui, tá? Para finalizar, notícia de Palmeiras e Bahia. Palmeiras acerta 10 renovações, tá? Então, eu trago isso por quê? Porque aquele torcedor, né, emocionado, que cobra reforços. Ei, presidente, ei, tia Leila, cadê os reforços? Os reforços do Palmeiras já não é dessa temporada, mas de longa data, são as renovações. O Palmeiras aposta na manutenção da sua base e é assim que o Palmeiras vai, né? E é assim que o Palmeiras se mantém da forma como está. Uma equipe que sempre joga numa prateleira acima, né? Tá sempre numa prateleira acima das equipes rivais. Então, eu acho que o torcedor muitas vezes não olha isso. Mas isso é uma informação importante e relevante. Será que a gente tem aqui, ó? Lateral direito e Luan tinham vínculos que venciam em dezembro, mas renovaram. Os únicos com contrato encerrando no fim deste ano são o Marcelo Lomba e o lateral direito Marcos Rocha, que vem negociando a cada temporada, além do atacante Breno Lopes, que é um dos atletas de confiança do Abel Ferreira, né? Apesar de cometer muitos erros aí, tá? Renovações para 2024. Então aqui os nomes, né? Marcelo Lomba, o Everton, Marcos Rocha, Mike, Murilo, Luan, Gabriel Menino, Zé Rafael, Richard Rios e o próprio treinador, o Abel Ferreira, tá? E o Bahia, cara, o novo rico do futebol brasileiro. Investimento de 50 milhões de reais, recorde e reforços de peso, né? Talvez um dos grandes destaques seja o Everton Ribeiro, que estava no Flamengo. Então você vê que temos um novo rico no futebol brasileiro. É SAF, com a benção do Grupo City, né? Para quem não sabe, grupo do Manchester City. As equipes que tendem a ter uma ascensão relevante e importante no nosso futebol. Bahia, tá? Então a gente traz informação porque
Para as equipes que já estão no topo, ou as equipes que almejam chegar ao topo, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque a gente olha mais para o eixo Rio-São Paulo, um pouquinho para Minas Gerais, um pouquinho para o Rio Grande do Sul. Ah, aí estão as equipes mais tradicionais, a equipe com mais orçamento, com mais torcedor, mas temos mais ricos no futebol brasileiro, hein? Temos mais ricos do futebol brasileiro. E cada vez mais isso vai se tornar tendência, hein? A gente tem o Bahia, a gente tem o Cuiabá, que no Centro-Oeste não tem tanto poder financeiro, mas a equipe faz um trabalho competente, extremamente competente. Né? A gente tem SAFs no Rio de Janeiro, já eram equipes gigantescas, mas agora ganham uma injeção de grana com o Botafogo, a SAF do John Textor, o Vasco da 777. Então a gente começa a ver cada vez. Então, equipes como, de repente, o Corinthians, o São Paulo, que camisas gigantescas, com uma torcida gigantesca, que almejam estar no topo, estar à frente de tantas outras equipes. Essas equipes vão ter que se esforçar mais. O São Paulo acho que já começa a entrar num novo momento, né, com a conquista de títulos recentes, já começa. Mas o Corinthians não. O Corinthians, os Corinthians, a gente sempre fala, o Corinthians é tão grande, que mesmo que o cara faça muita cagada, o Corinthians continua lá. E eu concordo em parte com isso, né? Porque a torcida é tão grande e a torcida sustenta, ajuda a sustentar em boa parte essa estrutura, que é muito difícil. O cara precisa fazer um negócio colossal para derrubar o Corinthians. E assim, e estão se esforçando para isso, né? Ano após ano. Espero que Augusto Melo consiga fazer uma grande gestão, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar por hoje. Era para ser mais rápido. Estamos chegando perto de meia hora, então vou encerrar a conta por hoje, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, desejar os parabéns ao Vasco, né? Parabéns assim, né? Aquele parabéns mequetrefe, porque olha, não precisava ser assim, mas foi. E foi legal. Eu gostei, tá? Eu gostei. Então, deixar aqui o nosso parabéns ao Vasco da Gama, o próprio Água Santa, né? Que valorizou muito essa classificação do Vasco. Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar uma moral pra gente, desejar para vocês um ótimo final de semana. Na sexta-feira, juízo, pega leve, com moderação, mas é dia de, né, se divertir. Então, aproveitem essa sexta-feira, o final de semana. Semana que vem nós estamos de volta, tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.